É uma alegria muito grande tê-lo conosco para que possamos compartilhar a palavra de Deus nesse dia. Quero te convidar a estar refletindo comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículos de número 3 a 14, onde a palavra de Deus nos diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Jesus alertou sobre estes dias. Bem, queridos, quando imaginamos a cena dos discípulos de Jesus encantados com o templo que foi edificado em Jerusalém, sendo este agora uma obra arquitetônica monumental, feita de mármore branco, polido, imaginamos que aqueles galileus que só iam a Jerusalém no período das festas teriam motivos de sobra para se encantar com a exuberância do templo. Atualmente, muitas pessoas têm se assemelhado aos discípulos. Estão com seus olhos focados nessa terra, naquilo que aparentemente parece ser indestrutível e duradouro. E é nesse contexto de encantamento que Jesus usa seu alerta para falar da sua segunda vinda. O Senhor Jesus alertou sobre esses dias que nós estamos vivendo. Jesus não errou ao alertar. Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós podemos ver essa verdade contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso de número 2. E de fato, 40 anos depois, precisamente por ocasião do grande cerco de Jerusalém, os romanos arrasaram aquele grande templo e tudo o que sobrou daquela obra arquitetônica foi o Muro das Lamentações. Mas observe qual foi a proposta de Jesus Cristo em relação a uma construção indestrutível. Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 2, versículos 19 a 21, o seguinte: Jesus lhes respondeu: Destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. A verdade que nem mesmo a morte pôde destruí-lo. Ele ressuscitou. Jesus voltará para buscar o seu povo, mas Jesus alertou sobre esses dias que seriam marcados por enganos. Muitos se têm passado por Cristo. A paz tem dado lugar aos zunzuns de possíveis guerras e guerras efetivamente vistas por nossos próprios olhos. Os nossos olhos são testemunhas oculares de que nações têm se levantado contra outras nações, e são estes motivados pela ambição e pelo controle totalitário. Vivem na busca de um governo único
na face da terra. E, queridos, ao olhar para tudo isso, quando nós podemos contemplar tudo isso, eu e você podemos perceber que não existe necessidade de viajar para os países mais pobres do planeta para ver pessoas famintas, pois pessoas têm passado fome, mesmo em países de primeiro mundo, e em virtude do desamor, do descaso e também, por que não dizer, da ausência de empatia por parte do governo, e devo dizer que também por parte da própria população mais abastada, que não se preocupa com os menos favorecidos, aqueles que não têm o que comer. A frequência com que são informados das possibilidades de terremotos, de maremotos, de tsunamis e outras manifestações da natureza, essas, por sua vez, trazem verdadeiro desespero para as pessoas das regiões a serem afetadas por esses fenômenos. E Jesus, ele alertou também a respeito do ódio e da perseguição contra os cristãos. E de fato isso aconteceu no passado e continua acontecendo nesse exato momento. Nós vamos observar que quando Jesus falou de tudo isso, o mesmo Senhor Jesus Cristo, ele disse que ao mesmo tempo em que haveria essa perseguição da igreja, surgiriam falsos profetas. E esses falsos profetas, eles fazem a mesma coisa que fizeram antes da primeira vinda de Cristo. E o que fizeram? Profetizavam coisas boas. E ao olhar para esses falsos profetas do passado, que profetizavam coisas boas, nós vamos notar que esses não faziam o que deveriam fazer, que era enfatizar a palavra de Deus. Eles deveriam focar no evangelho genuíno, nas boas novas, no evangelho da salvação. O evangelho que nos leva a lembrar aquilo que um dia Jesus Cristo disse. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, versos 23 e 24. Jesus disse o seguinte, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Não existe dúvida que vivemos uma época marcada pelo desamor. E Jesus alertou sobre isso também. Portanto, lembremos-nos que Jesus alertou sobre esses dias, que é necessário perseverar até o fim, e somente quem o fizer será salvo. Mas eu finalizo afirmando que muitos erraram suas previsões sobre a volta de Cristo. Façamos a nossa parte para que ela se concretize. E Jesus, ele nos leva a concluir essa mensagem, nos colocando em nossos corações algo importante a ser feito. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.